Salve, turminha da 91B! Tudo bem com vocês? Fiquei devendo para vocês, semana passada, quem fez as atividades, o gabarito das páginas 2 e 3, né? Que eu dei de tema para vocês do livro de atividades. Bem, vou responder aqui então para a gente não ficar lesado, tá? A página 2 é um conteúdo novo chamado Linking Words, palavras link, palavras que ligam, que servem para conectar palavras e sentenças. São como as conjugações da nossa língua. Ali o and, o but, o if. Se vocês olharem na página aqui, ó. E lá embaixo tem alguns usos. Aqui embaixo, ó. Das linking words. Minha câmera tá uma droga. Que é addition, adição. Ali tem and, moreover, also, as well as, e besides. Contrast, but, while, however, although, instead of, and the other hand, on the other hand. Cause, effect, ou seja, causa e efeito, contraste, contrast é contraste, né, pessoal? Because, therefore, so, consequently, condition, condicional, if, in case, unless, condicional, alternative, or, whether, either, emphasis, ênfase, né? Indeed, certainly, in fact, summarizing, summarizing, essa palavra é difícil. Summarizing, to sum up, in summary, on the whole, in short. In conclusion, so, in conclusion, ou finally. Easy. Coisas que vocês têm que decorar. Tem que decorar. Sentou, olhou, leu. Decorou. É isso. Muito fácil. Não é difícil, né? Aprendam. Estudem. Respostas da página 3. Vou dar só as respostas para a gente não perder tanto tempo assim. Number 1. Match the words in their definitions. Tem as palavras ali e quais as suas definições. A ordem das respostas é... Aqui, ó. A ordemzinha eu vou dar, tá? C, A, B, E, F and D. C, A, B, E, F, D. Essas são as respostas. Number 2. Look at the following article and label it eaten using words from the box. Olhe para o seguinte artigo e rotule cada item usando as palavras do box. Ele tem body, corpo, byline. O que é o byline, pessoal? Linha de referência, né? Fact, headline, título, lead. O que é o lead, pessoal? O que é o lead, pessoal? A gente escuta muito, quem gosta de rock, quando as bandas têm duas guitarristas, tem os lead guitars. O que é lead? O que é o lead guitar? Pessoal, lead é uma palavra que quer dizer assim, condução. Então, aquela é a entrada do texto. Por exemplo, quando a gente tem um artigo, a gente coloca primeiro um resuminho. Não chega a ser resumo aqui nesse caso, mas é uma entrada, uma introdução, uma apresentação, entendeu? Fact, where is the fact? Ali, circulado. O fato, pessoal, que eu vou mostrar para vocês que eu não mostrei, né? Aqui, the lead é aqui, ó. The byline é aqui, ó. Aqui, ó. Por quem escreveu. Agora o fact, pessoal, o fato é a informação importante do texto. E o fact aqui corresponde ao parágrafo onde está escrito isso aqui, ó. There is an obvious reason behind the change. The number of newspapers continues to drop, which has a way of depressing the association's membership. It has fallen to about 2,000 from roughly 2,700 in 2008. Executives there say. Esse é o trecho. Body, eu falei que é o body. O body é o corpo, né? O corpo todo do texto. Todo o texto aqui, ó. Body. And quotation.
que é quotation, people? Citação, decore aí, quotation, citação. A citação está ali embaixo. A newspaper is not... Por que a gente sabe que é citação? Porque está entre aspas. Citações aparecem entre aspas. Newspaper is not a big enough word to describe the industry anymore, Mr. Charvent said. The future of this industry is much broader. Tá. Vamos ao nosso livro, então, de teorias aqui, livro principal. Vamos lá. Página 5. Tem um texto tri difícil na página 5. Bem difícil mesmo. Vamos tentar, vamos lá. Essa página aqui, ó. Connections. Deu soninho. What is yellow journalism? What about fake news? Discuss with your classmate. O que é o jornalismo amarelo? Não vou responder porque tem aqui no texto, tá? Read the following article and check the only piece of information you cannot find in it. Nós vamos ler o artigo aqui de baixo, que é bem difícil, já estou avisando. E vamos responder as perguntas 1 e 2, 3 e 4. Nome do artigo: Yellow Journalism, the Fake News of the 19th Century. Jornalismo amarelo, as notícias falsas do século XIX. Pessoal, já existia fake news há muito tempo, só que se chamava jornalismo amarelo. It is perhaps not so surprising to hear that the problem of fake news, media outlets adopting sensationalism to the point of fantasy, is not new. Talvez não seja surpresa saber ou ouvir que o problema das fake news, né, ou seja, jornais que adotam sensacionalismo até o ponto da fantasia, né, não são mais novidades. All thought, the peddling of public lies for political gain or simple financial profit can be found in most periods of history dating back to antiquity. It is in the late 19th century phenomenon of yellow journalism that it first seems to reach the widespread outcry and fever pitch of scandal familiar today. Vamos traduzir? Isso é difícil. Esse é o miolo mais difícil desse negócio. Although, apesar. Pending, embaixo, a divulgação. Apesar da divulgação de mentiras públicas de políticos, para ganhos políticos, ou simplesmente para profit é lucro, tá ali embaixo. Financiamento, lucro financeiro, poder ser achado em muitos períodos da história, datados da antiguidade. It is in the late, foi nos anos 19 que o fenômeno do jornalismo amarelo, difícil, que o fenômeno do jornalismo amarelo, uau, isso aqui é difícil, assim, é que parece, of Yellow Journalism, que parece alcançar, pela primeira vez, the widespread outcry, a indignação geral, ou serviu para isso, né, and fever pitch, grande agitação, de escândalos familiares de hoje. Essa frase é muito louca, mas ela quer dizer que já existia desde o século XIX, mas só agora que esse jornalismo amarelo começou a tratar de certas coisas, como escândalos familiares e questões políticas, como a gente vê no Brasil, né? Fake news no Brasil é uma loucura. Why yellow? Por que amarelo? The reasons are not totally clear. As razões não estão totalmente claras. Some sources point to the yellow ink the publications would sometimes use. Algumas fontes apontam, né, que era a tinta amarela de algumas publicações. Thought it more likely stems from the popular Yellow Kid cartoon that first ran in Joseph Pulitzer New York World. Também se pensa, né, que stems aqui, cadê?
se costuma pensar que originalmente se originou do desenho da tira, né, do desenho, do cartoon, do quadrinhos, do jovem amarelo, que ocorreu, né, que apareceu pela primeira vez no Joseph Pulitzer New York, que é um jornal. Em later, William Randolph Hearst New York Journal, e depois pelo William Randolph Hearst no Jornal de Nova York. Ou seja, acha-se que o jornalismo amarelo, o nome se deu por causa desse personagem que apareceu em dois autores em dois jornais diferentes. Tridifícil, texto tridifícil. The phenomenon can be seen to reach its most rampant heights. Ápice alarmante. O fenômeno pode ser visto ainda mais no seu ápice alarmante and most exemplary period. E no seu exemplo... Nossa, esse texto é bem difícil mesmo. Vamos lá. The phenomenon can be seen to reach its most rampant heights and most exemplary period in the lead-up to the Spanish-American War. O fenômeno pode ser visto no seu ápice e no seu período mais exemplar, ou seja, onde ele aconteceu com mais frequência, de maneira mais... onde surgiu o modelo do jornalismo amarelo, in the leads up, contexto da Guerra Espanha e América. Um conflito que alguns apelidaram de Jornal da Guerra, Journal's War, Jornal de Guerra. Due to Hearst's immense influence, derivada à imensa influência do Hearst, que é aquele cara lá de cima, que criou o Yellow Kid, né? Sua imensa influência em stoking the fires, atiçar, colocar fogo no sentimento anti-hispânico nos Estados Unidos. Então o jornalismo amarelo, que hoje é fake news, surgiu mesmo, assim, ganhou corpo nessa guerra Espanha-América, com a intenção de inflamar as pessoas contra os espanhóis. Difícil, né? Coisa feia, né? Number 2, lá em cima. Qual vocês acham que não tem informação? Sobre o que esse texto não fala? Letter C. Examples for current newspapers. Exemplo de jornais que ainda estão em funcionamento. Eita. Current é atual, pessoal. Às vezes eu tenho que parar para dar uma respirada, eu tô ficando velho. Current é atual. Atual. Então, exemplos de jornais atuais. 3. Read the article again and answer. What is fake news? O que é notícias falsas? O que são fake news, pessoal, para vocês? Tem que responder em inglês, né? O que é fake news? Vou responder em inglês. Sensationalist. Puta palavrinha difícil. Sensationalist. Sensationalist stories are public lies published by the media. Histórias sensacionalistas e mentiras publicadas pela mídia. Mentiras públicas. What is the aim of sensationalizing the news? Qual é o alvo das notícias falsas, pessoal? Sensacionalistas. Quem são os alvos? Geralmente políticos, né, pessoal? Em inglês. Political gain or financial profit. Ganho político ou lucro financeiro. São respostas que estão no nosso texto. When did fake news start? Quando começaram as fake news? Tem ali no texto. It dates back to antiquity. Desde a antiguidade. But peaked in the 19th century. Pique é pico, né? Atingiu o pico no século XIX. Letter 4. Discuss the following questions with your classmates. Bem, não vamos conseguir discutir isso aqui. Vamos para a página 6.
organize your ideas. Take a look at the structure of a news article. Then use words from the box to name its elements according to the descriptions. Bem, ali nós temos os quadradinhos com descrições dos elementos da página e em cima nós temos as seções. Vocês vão ler ali e vão marcar. Muito fácil. Vamos lá. 1, 2, 3, pause e faz. Voltaram? Primeiro quadradinho, it catches the reader's attention and sums up the story. It is usually in larger type. É para captar a atenção do leitor e sumarizar, resumir a história. E vem em como é que se diz? Fonte grande. É o headline. Headline, notícia principal, headline. Embaixo, simple, true statements about what happened. Simples. Tem o true na frente, que é para mostrar que é verdadeiro mesmo, né? Declarações verdadeiras sobre o que está acontecendo. Are the facts. São os fatos. Facts. Embaixo. It's a detailed description of the news, divided into small paragraphs. É uma detalhada descrição das notícias, dividido em parágrafos menores. It's the body. Corpo. Embaixo. Statements that retell what someone said. Reconta. Retell. Sorry. Statements that retell what someone said. They usually come from witnesses or experts on a subject. Declarações que recontam o que algumas pessoas disseram. Eles frequentemente vêm de testemunhas, witnesses, ou experts em um assunto. Quotations. Yes, quotations. Byline. Dei a resposta. It names the author of the article. Nomeia, dá nome ao autor do artigo. Byline. It presents the main information of the article very brief. Who, what, when and where. Apresenta a informação principal do artigo muito rapidamente, muito brevemente. Quem, o que, quando e onde. Is the lead. Lead. Ok? Listen up. Aqui nós temos uma faixa 4. Listen to some types on how to write headlines. Leia algumas maneiras de como escrever headlines, títulos. One of the key elements in any news articles. Um dos elementos chaves em artigos, novos artigos, né? As you listen, check if the following statements are true or false. Depois de ouvir, né? Marque se as respostas são verdadeiras ou falsas. E a faixa track 4. Where is the track 4? Let's find the track 4. 18, 7. Let's go. Track 5, track 6. Track 4. Escuta o teacher. Vou ler uma vez e se vocês não conseguirem, voltem. Track 4. Journalists usually write their own headlines for online news, and these are different from the ones you often find in the press. Newspaper and magazines headlines can be enigmatic. The headlines for online stories often have to stand alone in the menu page as a pointer to each item. Readers have to click on the items that interest them to learn more. That means each headline has to be a succinct snapshot of the story, and usually between 4 and 6 words long. Se não entendeu, volta e lê de novo. Quando é exercício assim, pessoal, eu vou me esforçar para não dar toda a tradução para vocês, porque vocês têm que começar a inferir, tá? As aulas de vocês estão cada vez mais difíceis, como vocês devem perceber. Eu lembro que alguns de vocês tinham dificuldades em inglês, por isso, para essas pessoas que têm dificuldades em inglês, por isso tem que inferir. Pegar o sentido, pegar o dicionário, dar uma trabalhada. Eu posso dar a tradução, mas fica preguiçoso para vocês. Pega o dicionário, pega o Google,
pega o que tiver aí e tenta traduzir, te esforça para aprender. Respostas. Number 1. Letter A. Headlines for online news are different from the ones we find in the traditional newspaper. True. Letter B. Newspaper and magazine headlines are usually mysterious. True. Letter C. To read online news, we have to click on the items that interest us. True. And letter D. An online headline has around 10 words. False. What is false? Porque no final do textinho ele diz para nós assim, ó. And usually between 4 or 6 words long. Ou, usualmente, de 4 a 6 palavras, em médio. Number 2. Listen to the audio again. How important is the headline for a web writer? Tô pegando vocês nessa, né? Puxado. Agora, qual a importância do título, pessoal, para um escritor de internet? Em inglês, resposta. Headlines have to attract the reader's attention, so they click on them to read the online news. They are essential. São essenciais, que é para chamar a atenção da pessoa. Number 3. Look for some funny or interesting news online and bring at least 2 of them to share with your classmates. Do the headlines follow the types mentioned in the audio? In the audio? É uma pergunta. Use your creativity and think of alternative headlines. Pessoal, tinha que procurar por alguns títulos engraçados e legais, mas a gente não vai conseguir fazer isso agora, porque estamos online aqui, né? E distantes. A gente tinha que trocar umas ideias, mas vai ficar difícil. Então, nesse caso, não vai dar, não vamos fazer. Agora nós vamos, pessoal. As aulas de vocês estão cada vez mais difíceis, prestem atenção. Agora nós vamos, vou tirar uma página aqui, peraí. Para a página 2 e 3 do livro de atividades? Não. Vamos para a página de atividades 4 e 5. Ok? Façam, que eu vou dar só as respostas, tá bom? 1, 2, 3, pause e faz. Marquei a página errada aqui. Voltando, vamos lá. Number 3. Página 4. Now complete the sentence with words from the box to describe its elements in a news article. Letra A. The leaders present the article's main information very briefly. Letter B. Quotations are statements that retell what someone said. They are used to support the article ideas and usually come from witnesses or experts. Facts are simple. 2 pieces of information about what happened. G. The byline names the author of the text. E. The body of an article is a detailed description of the news, organized into paragraphs. F. The headline sums up the story and acts like the title of the article. 4. Use the acronyms from the box to turn the following sentence into internet language. É tipo, oh my god. Não tem oh my god aqui? O OMG não tem. Mas aqui, ó. For the win. Isso é fácil, pessoal. FTW. É só colocar praticamente as primeiras letras das palavras. I don't know. IDK. Go to go. D to go. To go. See you. See you. CYA. See ya. To be honest. TBAD. Laughing out loud. LOL, né? Rindo muito. In my opinion, IMO. Ok, thanks. Uau, é KTAGX. K, thanks. Shaking my head.
SMAD. Number 5. Tá fácil. Se você fez antes, se não fez, dá pausa e faz. Não fica pegando as respostas que é feio. Number 5. Number the sentence to put this conversation in the correct order. Então, eu vou ler os números da ordem. Eita, quase derrubei minha garrafa aqui. Ó. O número da ordem, um por um. Vocês vão colocar em ordem. E se não colocaram, coloque. Esse tipo de exercício é tri bom, pessoal, para pegar contexto. A ordem é 1, 5, 2, 6, 4, 7 and 3. 1, 5, 2, 6, 4, 7 e 3. Bota na ordem e lê de novo. 6. Now write the meaning of the acronyms that are in Activity 5, but not in Activity 4. Carry out research online if needed. Dá o sentido dos acrônimos. Sabe o que é acrônimo? Eu já expliquei para vocês, né? É quando coloca OMG, oh my god, ou sei lá, o LOL, né? Login Out Loud, é famoso. Tem acrônimos brasileiros, não tem? Não consigo lembrar de algum. Mas a resposta é Are you? É are you. Lá é you. What are you doing? ASAP, as soon as possible. Mais breve possível. AGUNDO-P. Uau. Quer dizer 100%. Concordo 100% ali no 6, que é o do meio ali. Sarah. Yundo P. Agree. Concordo 100%. LMK. Let me know. Deixe-me saber. And GR8. Great. Great. Fantástico, né? Página 7. Deixa eu dar tempo aqui. 2 minutos no meu no espaço do celular. How to write mobile first content. Vocês vão pegar o material, o que tem lá em cima, e vão posicionar nos lugares aqui, ó. Ler o texto todinho e pegar o contexto e colocar as nomenclaturas ali, ó. Em cima, aqui, ó, The Importance of Visual Content is the headline. Texto, o título. The Importance of Visual Content. O próximo, Mobile Test Content. Keep it short and simple. Mobile Test Content. Conteúdo de texto para celular, na internet, né? Mantenha curto e simples. Próximo, aí vocês têm uma descrição sobre. Próximo, Hard-hitting headlines. Hard-hitting headlines. Títulos que atingem diretamente. Hard-hitting. O que é o hit? Hit é um acerto, né? Atingem diretamente, duramente. E o último, paragraphs in mobile first content. Paragraph. Eita, palavrinha difícil. Paragraphs, professor burro. Paragraphs in mobile first content. Parágrafos em conteúdo mobile first, com primeiro para celular. Algo como primazia para celular. Sabe o que é primazia? É como se fosse parágrafos para conteúdo móvel primeiro. Como se a gente desse prioridade para esses parágrafos hoje em dia, porque as pessoas vão ler mais lá. Deu para entender? Aula difícil, né, pessoal? Aula bem difícil. Tá ficando difícil para vocês, eu sei, tá ficando difícil para todos nós. Eu confesso que eu tô cansado, então acho que minha cabeça tá pesada, assim, tá bem difícil. Esse momento, assim, a distância tá difícil. Façam as atividades, mandem para atividadesEAD@alternativarg.com.br para mim, tá? Vai acabar aqui. Beijo, amo vocês, se cuidem.